Saúde e paz, amados irmãos e amadas irmãs, congregados aqui na Catedral Cristo Rei, em construção, Igreja Mãe de nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte, num coração só, unindo nossos corações aos irmãos e irmãs que de longe e de perto, em muitas e diferentes circunstâncias, oram conosco, escutando a palavra santa de Deus e vivendo a celebração importante e bonita da missa da unidade. Quero dizer ao amado povo de Deus que traz nossas paróquias e de nossa rede de comunidades da importância da presença aqui conosco, porque todos juntos aqui estamos para fortalecer a nossa comunhão. Coração dos pobres, dos sofridos e dos enfermos, para reavivar em nós a consciência do quanto temos, e como a missa de hoje nos lembra, uma grande labuta missionária no coração do mundo a caminho do reino definitivo. Saúdo e acolho as autoridades aqui presentes, aos nossos queridos irmãos padres, diáconos, evangelizadores e ministros, nossos irmãos bispos, nesta comunhão importante e bonita que aqui estamos realizando. Pouco antes de começarmos o caminho de adentramento do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor que vamos celebrar, nós estamos aqui para celebrar a unidade. Celebrar a unidade, relembrando o bem presente, que ela é verdadeira e autêntica na medida em que entre nós, com as nossas diferenças, se cultiva a comunhão da participação e da missão. Estamos aqui para celebrar a unidade e reavivar em nós este traço importante e inegociável da Igreja. Não é uma uniformidade, não é uma característica única porque somos com aptidões diferentes, com visões diferentes e com modos diferentes, mas na unidade. Essa unidade que nós aqui estamos celebrando, irmãos e irmãs, nasce de uma identidade. Não é um pacto simplesmente humano entre nós, não é a construção de um simples consenso, nasce de uma identidade. A nossa identidade como igreja. Nós somos o povo sacerdotal na igreja. Somos o povo sacerdotal. Quero tomar do livro do Apocalipse esta afirmação importante e bonita. Aquele que nos ama, que por seu sangue nos libertou de nossos pecados, fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Aí está o nascedouro, a fonte inesgotável e o alicerce de nossa identidade. Nós somos povo sacerdotal. Não por causa de nenhum de nós, mas por causa daquele que nos ama, que por seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Essa é a nossa identidade, povo sacerdotal. E como povo sacerdotal temos uma grande labuta no coração do mundo, vivendo a comunhão, a participação e o vigor da missão. Nós temos que derramar no coração do mundo, como igreja, povo de Deus, esta identidade. Derramá-la não apenas porque celebramos ritualmente, nós o fazemos e por isso nós estamos aqui, porque somos precisados de nos educar. Ninguém de nós pode se arvorar dizendo que já é educado suficientemente neste mistério.
É por isso que a sabedoria litúrgica da igreja nos propõe cada ano de novo, e mais uma vez, além de mais uma vez, a oportunidade de educar o nosso coração para essa consciência, para não perdê-la. Porque se a perdemos, entendemos a igreja como criação simplesmente de consenso. Entendemos a igreja como uma simples organização institucional. E corremos o risco, como gosta de dizer o Papa Francisco, inclusive de pensar que a igreja é uma ONG. A igreja é um mistério. E é um mistério fundado nele, Cristo, que por nós se oferece. Celebrar a unidade significa, portanto, compreender essa identidade. E, sobretudo, neste dom desta identidade, dar conta de desdobrar em tarefa o que ela significa. Ela significa uma mística, para nós sermos capazes de entrar no fundo deste mistério, porque muitas vezes gravitamos só em torno dele. Muitas vezes, inclusive, falamos dele, mas temos que vivê-lo. E vivê-lo, consequentemente, é um desdobrar-se numa tarefa importante e bonita, como já o profeta Isaías recordava ao povo de Deus. Isaías foi construindo um caminho e uma identidade, ajudando o povo de Deus a perceber que só por si não dava conta. As coisas iam até um certo ponto e depois evoluíam. Não se dava conta de viver de verdade aquilo que o profeta tantas vezes anunciou. Isso só é possível viver pela ação do Espírito Santo. E ele anuncia esse Espírito Santo descendo sobre aquele que o Senhor ungiu e enviado para levar a boa nova aos pobres, para curar os de coração ferido, proclamar os cativos a libertação, aos encarcerados a liberdade. Dar conta disso para nós como igreja não é uma tarefa meramente civil, é um compromisso fundamental nosso. E daí a grande responsabilidade nossa de qualificar a nossa cidadania. Mas é uma ação mística, que se desdobra também como ação profética. Uma ação profética na igreja sem mística se esvazia. Corre risco de ser sem a força que vem da ação do Espírito Santo de Deus. Porque a tarefa deste dom de sermos um povo sacerdotal é enorme. E aqui quero tomar um versículo exatamente do capítulo 2, do versículo 2 do capítulo 61 de Isaías, porque Jesus na sinagoga de Nazaré também o repete para dizer do tamanho de nossa responsabilidade, do alcance da responsabilidade de nossas ações. Ele diz, para proclamar o ano do agrado do Senhor. Qual é o ano do agrado do Senhor? O ano do agrado do Senhor, vou responder com a própria palavra do profeta, quando ele diz, uma coroa em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de luto. Proclamar o ano da graça, o ano do agrado de Deus, é, portanto, ungir nossos corações feridos, da nossa humanidade ferida, da nossa casa comum muito ferida, com o óleo da alegria. O óleo da alegria, depois que ouvimos o Messias profeta, Senhor e Salvador do mundo, Redentor, significa, portanto, misericórdia. O óleo da alegria é misericórdia. E o ano da graça de Deus somos nós no coração do mundo, misericordiosamente, vivendo como tarefa missionária, místico-profética,
o nosso debruçar sobre a humanidade, curando feridas, escutando dores, labutando para que a nossa cidadania, à luz da nossa fé, dê conta de um novo tempo. Esta é a nossa tarefa, e ela é sacerdotal. A tarefa sacerdotal não é, portanto, um rito celebrado à parte, entre quatro paredes. A identidade sacerdotal é uma experiência de aprendizado, na qual somos sempre e permanente aprendizes, tornando-nos capazes, como temos lido nestes dias e ainda vamos escutar ainda nesta semana, de ter um ouvido aberto para que a nossa língua, ao invés de destruir, ajude a construir, devolvendo esperança, alegria e força aos corações. Celebrar a unidade, portanto, significa, irmãos e irmãs, crescer na consciência, somos um povo sacerdotal. Por isso a presença importante e bonita de todos os irmãos e irmãs trazendo o coração de nossas comunidades de fé, onde exercitamos pela escuta da palavra de Deus, pela liturgia que celebramos, exercitamos a comunhão e somos impulsionados à participação para que a nossa missão seja de fato de colocar no mundo uma nova ordem. Uma nova ordem sem pretensão humana, uma nova ordem pelo anúncio, pelo testemunho, mesmo sabendo que a humanidade nunca esgotará em nenhuma fase da sua história a riqueza do reino de Deus para o qual nós caminhamos. Mas somos chamados a ser esse povo ungido pela ação do Espírito Santo, para proclamar o ano da graça, dar o óleo da alegria como misericórdia, num tempo de muito sofrimento e de muitas dores e sofrimentos multiplicados exatamente por falta de sentido místico, profético nos nossos corações. E agora, mais do que nunca, lançando um olhar sobre o mundo, nós precisamos, e particularmente sobre a nossa sociedade brasileira, fazer a diferença, não por impor, não por conquistar, não simplesmente por construir consensos, mas fazer a diferença pela força do nosso testemunho. A nossa identidade, que é um dom, nos requer uma tarefa a ser cumprida na missão importante e bonita de dar testemunho do amor de Deus. Vamos nos deixar, portanto, tocar por esta beleza, por esse mistério. Vamos ser dele profundamente e permanentemente sedentos. Não nos contentemos apenas com as explicações, com as lógicas, com as análises. Todas estas perspectivas são importantíssimas, porque não podemos trabalhar irracionalmente. O mundo já sofre demais com tanta irracionalidade. Precisamos da força místico-profética que nos vem de nossa identidade e que se cultiva em nós, aprendizes que somos dela, cultiva em nós pela força bonita do nosso testemunho misericordioso. Por isso precisamos de uma igreja banhada deste mistério e desta unção no coração do mundo, ajudando o mundo a ser melhor, debruçando-se sobre ele, devolvendo esperanças, chamando a alegria, não deixando que a escuridão das trevas, da desesperança tomem conta, mas criando nos corações a importante, bonita experiência de apostar no amor e de fazer tudo pela fraternidade universal e de nos convencermos que precisamos de aprender um novo estilo de vida para que a casa comum não seja tão degradada, desrespeitada pela força do lucro e de interesses mesquinhos. Se nós conseguirmos ser um povo sacerdotal na identidade, brotará em nós a escuta e, sobretudo, a língua místico-profética, importante e fundamental agora,
para que a nossa palavra não seja nenhuma mentira proferida, para que a nossa palavra não seja palavra para ferir os juízos inadequados, mas nós possamos, corrigindo-nos mutuamente, fraternalmente, apostar na fraternidade universal. Por isso a importância desta identidade. Se nós a abandonamos, ou se nós a damos por descontada, ou dela nos afastamos, corremos o risco de ser tudo, mas não conseguir dar conta com força daquilo que é preciso. É por isso, amados irmãos e irmãs, que hoje estamos aqui para abençoar os óleos, lembrando, nossa inteligência conta, nossa razão é indispensável, nossas aptidões não podem ser desprezadas, mas precisamos, sobretudo, da graça de Deus. Por isso, a igreja que vive da palavra é uma igreja que vive dos sacramentos. E ao abençoarmos os óleos, eles nos dão exatamente o caminho de portas abertas para nos marcarmos com a força do amor de Deus e numa experiência místico-profética darmos conta de ser uma igreja que anuncia o reino no coração do mundo e ajuda irmãos e irmãs caídos a se levantarem, a vencer preconceitos e a superar as discriminações, sobretudo fazendo que as mentes e corações de todos os que têm tarefas importantes compreendam que não dá mais, é preciso dizer um basta a tanta desigualdade social. Precisamos fazer isso com a força místico-profética de nossa identidade como tarefa, contando com a graça de Deus. Esta celebração, portanto, ao reavivarmos em nós o compromisso da unidade, coloque nos nossos corações a convicção do primado da graça de Deus, não do primado da minha inteligência, das minhas estratégias, das minhas articulações. Todas contam, são importantes, sobretudo para o bem, para a fraternidade e para a justiça. Mas precisamos dar o primado da graça. Por isso, nesta celebração, vamos viver agora um momento, queridos sacerdotes, diáconos, bispos, um momento importante de reassumirmos o compromisso, de sermos os servidores autênticos, místico-proféticos do amado povo de Deus, povo sacerdotal. Portanto, temos como servidores do povo de Deus no serviço sacerdotal que dar conta, não de qualquer jeito, não de vez em quando, mas sempre muito e de maneira muito profunda, para que nós possamos ser uma igreja que ajude o mundo a se abrir ao amor de Deus. Por isso, cantando o convite, querido sacerdote, querido diácono, querido irmão bispo, a nos doarmos, dar a nossa vida, a esse amado povo de Deus, debruçando-nos sobre eles, nos seus sofrimentos e dores, cuidando dos pobres, dialogando com o poder público, abrindo novos caminhos, pela força do nosso serviço sacerdotal, que agora somos chamados a reavivar em nós essa alegria importante e bonita do chamado que Deus nos faz ao seu sacerdócio como diáconos, padres e bispos. Nesse parabéns que hoje damos, nessas congratulações que hoje compartilhamos, para reacender em nossos corações a importância bonita de derramarmos no coração das pessoas, na vida de cada família, indo ao encontro dos pobres, sendo presente junto aos enfermos, de derramar a força místico-profética de nossa identidade, para que o mundo creia e se abra ao amor. Fiquem de pé e reassumamos esse compromisso de doar a nossa vida para o bem do amado povo de Deus.